Olá, pessoal! Essa é a nossa quinta aula do curso de Orientação a Objetos. Gente, nessa aula eu não quero passar teoria, então assim, eu quero fazer algo um pouco mais prático. A gente vai fazer uma pequena atividade juntos aqui, envolvendo todos os conceitos que nós vimos até aqui, que são atributo, classe, método e objeto, tá bom? Então eu peço por gentileza que você crie uma pastinha aqui, tá bom? Chamada 03 Exercício Escolar. Em seguida, nós vamos entrar nessa pastinha CD 03 Exercício Escolar e vamos criar o nosso projeto com o comando .NET New Console. Só esperar um pouquinho. Perfeito. Atualizamos aqui para garantir e tá aqui. Então, gente, esse nosso projetinho, só para constar, quando você cria ele, nós temos um program.cs, que é a nossa classe principal, a classe que vai servir para a gente executar os nossos projetos, beleza? Como é uma classe, ela segue o padrão de iniciar com a letra em maiúsculo, ok? Ou maiúscula, como preferir. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui nessa folhinha em branca aqui, ó, New File, e vou colocar nossa classe com o nome de aluno.cs, beleza? Então, esse aluno.cs é uma classe, e essa classe eu já vou chamar uma função que é a system, para eu ter acesso a exibir mensagens no meu terminal, beleza? Então, assim, vou usar o using system e vou já criar a minha class aluno. Então, a classe, só para lembrar, ela segue o padrão da primeira letra em maiúscula, tá bom? Tanto no nome aqui, class aluno, quanto no nome do arquivo. Então, esse nome tem que ser exatamente igual. Toma muito cuidado. E vamos fazer assim, ó. Cada aluno vai ter atributos. E que atributos são esses? Bem, vou fazer bem simples. Então, todo aluno vai ter um atributo nome e todo aluno vai ter um atributo nota 1 e nota 2. Vale lembrar que esse public a gente ainda vai ver o que a gente consegue fazer com ele, quais são as outras opções que podemos utilizar além do public, ok? Mas a ideia dele nesse momento é disponibilizar acesso a nome, nota 1 e nota 2 para qualquer outra classe. Por enquanto é isso, tá bom? É visibilidade. Agora eu vou criar aqui os nossos métodos, que são as ações. Então, todo aluno vai ter nome, nota 1 e nota 2. Porém, aquele mesmo aluno, ele pode também ter métodos, ações para realizar o cálculo de média, verificar a sua situação, se está aprovada ou reprovada, e, claro, a gente pode customizar isso numa mensagem. Então, eu vou criar 3 métodos com vocês. Ó. A gente vai ter um método de média, um método de situação, e eu vou ter aqui um método de mensagem que é para darmos uma mensagem customizada aí com o nome, a média e a situação. A média, gente, vai ser bem simples, ó. Eu vou deixar public para também ficar visível, tá bom? Então, public, ela vai retornar uma informação double. Então, quando eu retorno, quer dizer que eu posso armazenar em uma variável ou utilizar como parâmetro para outro método e coisas do gênero. Então, vou dar um nome aqui de média. E aqui, de maneira bem simples, eu vou fazer o nosso cálculo de média. Eu posso fazer direto no return, tá bom? Para a gente ganhar um tempo. Então, ó, return nota 1 mais nota 2 divide por 2. Então, ele vai somar as duas notas, depois dividir por 2. Ah, Ralph, é melhor criar uma variável e retornar a variável. Tranquilo, tá? Aqui a gente está fazendo só para a gente entender o conceito do método, tá bom? O que ele faz? Como é que a gente pode implementar um método? Você poderia criar uma variável double, adicionar o cálculo à variável e dar um return na variável tranquilamente. Mas vamos deixar mais simplão nesse momento. Próxima etapa, situação.
public string, situação. Essa situação aqui, eu vou pedir um parâmetro, então um double média. Então, para a gente realizar a situação do aluno se está aprovado ou reprovado, a gente tem que saber qual foi a sua média. Então, vou fazer aqui um return e utilizar um operador ternário, do tipo média é maior ou igual a 7? Se for, a gente coloca um aprovado. Se não, adicionamos a palavra reprovado, viu? Você pode fazer um if else, tá bom? Que é uma condicional, ou fazer um operador ternário para deixar mais enxuto. Bem simples, tá bom? E para fechar, nosso terceiro método aqui, que é a mensagem, public void mensagem. Esse método de mensagem vai ser void porque eu não quero armazenar essa mensagem em nenhuma variável ou utilizá-la como parâmetro para algum método, tá bom? Então vai ser void, só para exibir no console e deu. Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos obter a média. Então vou criar uma variável double obter média, onde ela vai chamar a função de média. Vou ter também a obtenção, só deixa eu arrumar aqui média, botei médua. Obter a situação. Eu quero saber se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, a gente pode criar uma variável do tipo string chamada obter situação e chamar o método situação. Quando eu abrir o parênteses, olha só que legal, o Visual Studio Code ele dá uma dica para a gente, ó, dizendo, olha, espera-se uma informação double e essa informação é uma média. Então, eu coloco aqui o nosso obter média, que é o valor que a nossa função, o nosso método de média vai retornar. E agora posso fazer uma mensagem, bem simples, ó. Console.writeLine. Até vou fazer isso aqui, ó, vou dar uma ocultada aqui para ter mais espaço. Nome, que é o aluno. Está. Obter situação. Cadê? Situação. Então, ali vai aparecer, por exemplo, Amanda está aprovada, Joelson está reprovado, por exemplo, e vamos exibir a média. Com média mais obter média. Então aqui eu tenho minhas variáveis, tá bom? Obter média e obter situação que estão aqui em cima. E cada uma dessas variáveis, elas obtêm os seus devidos dados através de métodos. A beleza de você trabalhar com orientação a objetos é você ter um código limpo e bem organizado. Então, se porventura eu tiver mais situações, eu mexo no método de situação. Se eu tiver alguma mudança no cálculo de média, eu altero no método de média. Bem simples, né? Então, salvando aqui, vamos instanciar um objeto aqui no nosso program.cs, ó. Instanciar objeto da classe aluno. Vou colocar aqui aluno, A igual new aluno. Lembrando que esse A pode ser qualquer nome. E agora eu vou passar as características. Então, digamos que eu tenho um aluno chamado Denis, tá bom? O Denis teve a primeira nota 8. Como o 8 não foi uma nota muito legal para o Denis, ele estudou mais e a segunda nota ele tirou 10. E a partir deste ponto, nós queremos saber como ficou a situação e a média do Denis. Então, vou chamar um método mensagem. Prontinho. Vamos fazer um teste? Ó, pega aqui meu console, deixa eu limpar aqui, ó, clear. .NET Run. Vamos lá. Tá aqui, ó. Denis está aprovado com média 9. Vamos só fazer um testezinho. Talvez o Denis não foi tão bem numa outra matéria. Então, digamos aqui que ele tirou numa matéria a primeira nota 5
e a outra nota ele tirou 3. Então ele foi meio mal. Vamos tentar executar de novo com o .NET Run, só para verificar. E agora a gente tem o Denis reprovado com a média 4. Gente, esse aqui foi um exemplo só para tentar abrir um pouquinho mais a sua mente e entender esse conceito de classe, atributo, método e objeto. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.